Olá a você que me acompanha no canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos ver como nós podemos consultar um arquivo TXT usando o SQL. Nós já vimos aqui no canal como consultar, importar informações de um TXT usando apenas o VBA, mas agora a gente vai se valer de todo o poder das consultas de SQL para fazer isso. Bom, sobre o SQL, nós também temos vídeos aqui no canal explicando desde o básico até consultas mais estruturadas, portanto, para quem não tiver a familiaridade com a linguagem, basta conferir os vídeos sobre o assunto, ok? Eu escolhi um arquivo de relatório do SAP, da transação FBL1N, mas o que nós vamos ver se aplica a qualquer tipo de arquivo TXT, ok? Inclusive os CSVs, que são aqueles separados por ponto e vírgula. E esse arquivo que nós vamos trabalhar tem seu delimitador, o caractere pipe, que é essa barrinha vertical aqui que a gente vê. E para que a gente consiga consultar um arquivo TXT via SQL, nós precisamos fazer uso de um outro arquivo chamado schema, ou schema em inglês, que nada mais é que um arquivo de informações de esquema, ou seja, um arquivo que fornece informações sobre o formato geral do arquivo a ser consultado, interpretando, de certa forma, esse arquivo que a gente vai consultar. Então, basicamente, esse arquivo vai trazer informações importantes e necessárias, como nome das colunas, o tipo de dados desses campos, tornando assim possível o uso do SQL. Portanto, a coisa é bem simples. Nós criamos um arquivo com um bloco de notas contendo informações sobre o arquivo a ser consultado. Depois, nós salvamos esse arquivo com a extensão ini. Nota, então, que a gente não vai usar a extensão txt, mesmo usando o bloco de notas. E esse arquivo deve estar na mesma pasta do arquivo a ser consultado. E pronto, daí nós podemos usar todo o poder da consulta de SQL para trazer as informações que a gente precisa desse TXT. Então, olha só que legal, nós podemos usar todos os poderosos filtros do SQL em um TXT, trazendo exatamente aquilo que a gente precisa. E, além disso, a gente pode tratar de forma muito fácil alguns campos, como a gente vai ver a seguir. Então, olhando agora o arquivo ini, por dentro, nós podemos ver que, basicamente, 3 informações são fundamentais para a gente criar esse arquivo. A primeira delas é o nome do arquivo que a gente vai consultar, então precisa conter aqui o nome de arquivo em colchetes. No meu caso aqui é o FBL1N. Outra parte importante é a gente colocar qual vai ser o delimitador que a gente vai usar nesse arquivo. No meu caso aqui é o pipe. Se a gente estivesse trabalhando com CSV, a gente usaria o ponto e vírgula. E, por fim, todos os campos que a gente vai usar na nossa consulta, ou seja, todas as colunas que a gente vai considerar do nosso TXT. Lembrando que a gente não precisa usar todas as colunas do TXT e que também a coluna de número 1 é essa coluna antes aqui do pipe, como a gente está vendo aqui. Depois disso, todas as colunas que a gente vai considerar, elas têm que seguir a numeração correta. Então, no meu caso, por exemplo, eu considerei apenas as 10 primeiras colunas do meu TXT, porém, eu tenho que seguir a numeração sequencial aqui das colunas sem pular nenhuma coluna, ok? Portanto, olhando os dois arquivos, um do lado do outro, ficaria dessa forma aqui. Do meu lado esquerdo, o nosso arquivo ini, com as informações que vão ser representados no nosso arquivo a ser consultado. Então, aqui está o nome do nosso arquivo a ser consultado, o pipe, que é o nosso delimitador, e depois disso, todas as colunas que a gente vai estar considerando na nossa consulta de SQL, ok? Aqui está, portanto, a planilha que a gente vai povoar, que a gente vai preencher com as informações do TXT, e notem que eu considerei apenas 6 colunas do nosso TXT para o nosso SQL trazer, ok? Então, daquelas 10, eu só vou trazer 6 colunas. Bom, e para quem já está familiarizado com o SQL, aqui estão as 3 variáveis que a gente usa para se conectar e para fazer os nossos filtros. Aqui eu estou limpando a planilha antes de começar a preenchê-la. E a conexão que a gente vai usar para esse caso é bem parecida com o que a gente usa para consultar planilhas através do SQL. Vai mudar um pouquinho aqui essa parte,
a gente não precisa decorar e nem tentar lembrar, e nunca é demais dizer que esse arquivo aqui, juntamente com o código e os dois arquivos que a gente está usando, vão ficar disponíveis lá no site macrofaz.com.br. Então, não se preocupem em tentar decorar todo o código aqui, porque depois basta baixar o arquivo lá, que o código vai estar pronto, sem a necessidade de criar do zero, ok? Bom, e uma outra coisa que é importante lembrar aqui nessa conexão de TXT que a gente está fazendo para o nosso SQL, é que, diferente das outras conexões, aqui na parte onde a gente coloca a nossa fonte de dados, a gente vai colocar o caminho onde vai estar o nosso arquivo TXT a ser consultado. Então, a gente não coloca aqui o nome do TXT, e sim apenas o caminho com o final aqui da nossa barra ao contrário, ok? E o lugar que a gente vai colocar o nome do nosso TXT vai ser aqui na parte do SQL, na cláusula from. Aqui sim, então, a gente coloca o nome do nosso arquivo TXT, que no meu caso aqui é fbl1n.txt. Aqui, então, eu começo o meu SQL colocando todos os campos que eu vou considerar, ou seja, todos os campos que eu vou trazer para o meu relatório aqui no Excel, que é documento, o campo tipo, o campo datadoc, lembrando que ele está em colchetes, porque é um campo composto de duas palavras e tem um espaço, por isso eu estou usando colchetes, vencimento, referência e valor. Então, são esses 6 campos que a gente está considerando para trazer lá do nosso TXT. Depois, como eu acabei de dizer, a gente coloca na cláusula from o nome do arquivo TXT juntamente com a sua extensão. E aqui eu coloquei um filtro de SQL, né, usando a cláusula where, para que eu traga lá do meu TXT apenas os registros que têm o seu tipo, do tipo KZ. Então, where tipo igual a KZ. Porque se a gente notar aqui no nosso TXT, nessa coluna tipo doc, vai ter vários tipos aqui de documento e eu quero apenas o tipo KZ no nosso exemplo aqui. Outra coisa que é legal a gente lembrar aqui é que quando eu estiver criando o meu arquivo ini, eu não preciso necessariamente usar os mesmos nomes de campos que estão lá no meu TXT. Nesse exemplo aqui, eu usei a minha primeira coluna, é a coluna vazia, que começa antes do pipe, e depois aqui, na minha coluna 2, eu coloquei o nome de situação, e aqui no meu TXT está como ST, ok? Então, o que a gente colocar no nosso arquivo ini é o que o SQL vai considerar de nome de campo, ou seja, de nome de coluna. E olhando aqui dentro do nosso arquivo TXT, eu coloco, então, call, o número da coluna, começando com 1, e seguindo, então, a sequência, no meu caso, vai até 10. Depois, então, do call e o número da coluna, eu coloco um igual, dou um nome para a minha coluna, e coloco entre aspas, e depois eu posso colocar todos os tipos, sendo text ou char, que significa a mesma coisa, campo de texto, e depois eu coloco um comprimento de 255. Então, a gente pode usar isso para todos os campos, e depois a gente vai ver uma variação também que a gente pode usar nesse caso, ok? Então, basicamente é isso. Colocou a coluna, o número da coluna é igual o nome do campo, e a gente pode colocar como sendo todos os campos de texto. E seguindo o meu SQL, aqui eu abro o meu record set, e aqui eu copio o meu record set para a minha célula ativa, que no caso vai ser a célula A2 que eu selecionei aqui em cima, ok? E por fim, eu fecho a minha conexão. E se a gente rodar aqui o nosso SQL, traz a seleção de campos que a gente fez com o nosso SQL, ok? Bom, e depois que a mágica do SQL acontece, a gente pode notar que tudo aqui foi trazido como texto, inclusive o campo valor e os campos datas, assim como estão lá no TXT, eles vêm com um ponto no separador de mês e ano. Bom, e no caso da data, a gente pode então usar uma variação de tipo de dados aqui, ao invés da gente usar, então, na Datadoc, por exemplo, o char e comprimento 255, a gente pode colocar simplesmente date aqui, salvar, né, a nossa alteração, e quando a gente consultar novamente, ele já transformou, ele já considerou aquele campo como sendo uma data e, portanto, com as barras.
Notem que aqui no outro campo eu não coloquei date lá no tipo do campo e ele continuou como estava lá. Então, a gente resolve isso simplesmente trocando o tipo de dado. Já no caso do valor, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, o double, salvar aqui o nosso TXT e consultar. E notem que, para aquele valor que ele conseguiu transformar em valor, ele trouxe certinho, porém, esse último aqui, ele não trouxe, porque ele não conseguiu transformar esse campo aqui em valor, porque o símbolo de negativo está depois do valor monetário. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar no SQL para tratar esse tipo de ocorrência. Então, agora a gente vai trabalhar aqui no nosso SQL aprendendo uma coisa nova que a gente ainda não viu nos vídeos, que é trabalhar com o if dentro do SQL. O if dentro do SQL é exatamente igual o if, ou seja, a fórmula C que a gente usa lá no Excel. E o que eu vou fazer aqui então? Eu vou tirar aqui o campo valor e aqui vou inserir mais uma linha de SQL. O if do SQL, como a gente pode ver, tem dois is. Então, se no meu campo valor, eu estou usando aqui o NESTR, que significa se conter a partir do caractere 1 no texto valor, esse caractere aqui que é o tracinho. Então, se conter vai ser maior que 0. A gente já tem vídeos também mostrando sobre o INSTR, para quem não souber. Então, se isso acontecer, converta o nosso campo valor, substituindo aqui com o nosso replace, ou seja, tirando o tracinho e colocando vazio. Lembrando que aqui, dentro do SQL, a gente usa apóstrofos ao invés de aspas. E depois disso, eu multiplico por -1. Ou seja, se conter o tracinho, converta para double, para valor, e multiplique por -1. Se não, depois da nossa vírgula aqui, apenas converta o valor para double. Ok? Então, é exatamente como a gente usa lá na função C do Excel. Bom, então aqui no nosso arquivo ini, eu vou deixar o campo valor como sendo do tipo texto e a gente vai passar a tratar esse valor transformando em valor negativo lá no nosso SQL. Então, quem vai fazer o trabalho de conversão não vai ser aqui o tipo de dados, e sim o nosso SQL, ok? Portanto, se a gente executar agora a nossa consulta novamente, notem que ele trouxe todos os valores positivos, ok? E o nosso valor negativo, que estava com o sinal lá no final, passou a estar com o sinal na frente, representando, portanto, um valor negativo. Bom, e daí outra coisa legal que dá para a gente fazer também, para se certificar de que o arquivo ini vai estar lá junto com o outro arquivo que a gente vai consultar, é criar uma macro para criar esse arquivo ini. Então, como a gente pode ver aqui, essa macro cria exatamente aquele arquivo que a gente criou manualmente lá, juntamente com o arquivo a ser consultado. Então, a gente cria uma macro para criar esse arquivo e chama essa macro aqui antes de rodar o nosso SQL, antes de fazer a nossa consulta, e, portanto, o nosso arquivo de esquema, o nosso arquivo ini, sempre vai estar lá prontinho para interpretar a nossa consulta. Ok? E não é demais lembrar também que todos os arquivos que a gente viu aqui nesse vídeo, juntamente com os códigos, estão disponíveis lá no site macrofaz.com.br e vai estar aqui com um link na descrição do vídeo, ok? Bom, então, eu vou ficando por aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Então, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.